O Canadá é um dos destinos mais desejados do mundo. Terra de paisagens deslumbrantes, um povo acolhedor e histórias fascinantes. Mas o que quase ninguém te conta é que, por trás desse país de sonhos, existem segredos sombrios e histórias perturbadoras que poucos conhecem. Você sabia que o Canadá está em guerra? Que existe um bar onde o uísque é servido com um dedão humano? Ou que há um lugar onde os visitantes têm que passar a noite no mesmo lugar onde prisioneiros eram enforcados? E, falando em lugares inquietantes, o que você diria sobre uma cidade tão pequena que quase sumiu do mapa? Um vilarejo isolado, onde jovens e crianças morrem cedo demais. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para descobrir um lugar marcado por tragédias e sacrifícios que parecem saídos de um filme de terror. Número 1. Localização e dados geográficos. Quando falamos do Canadá, o que vem à mente? Neve eterna, alces fofos e aquele xarope de bordo famoso, certo? Bem, apesar de esses clichês fazerem parte do pacote, o Canadá é muito mais do que isso. Começando pelo básico, o Canadá está na América do Norte e é simplesmente o segundo maior país do mundo em extensão territorial. Só perde para a Rússia. Para você ter uma ideia, o território canadense cobre quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Traduzindo, é tão grande que daria para enfiar a Europa inteira lá dentro e ainda sobraria espaço para algumas festas. E as fronteiras? O Canadá compartilha a maior fronteira terrestre do mundo com os Estados Unidos. Ao norte, o país é rodeado pelo frio glacial do Oceano Ártico, enquanto ao leste está o Atlântico e a oeste, o Pacífico. Isso tudo cria uma geografia tão variada que parece até um mosaico natural. Mas olha que curioso, com todo esse tamanho, você acha que o Canadá é superpopuloso? Nada disso. A maior parte das pessoas vive ali pertinho da fronteira com os Estados Unidos, enquanto o restante do país é praticamente um mar de florestas, montanhas e lagos. Número 2. O drink mais sinistro que você vai ver. Agora, prepare-se para conhecer o drink mais bizarro de todos os tempos. Sério? É algo que vai fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de pedir um whisky. Como você gosta do seu whisky? Puro, com água e gelo? Talvez misturado com refrigerante ou água com gás? Bom, essas opções podem ser normais para a maioria das pessoas, mas no Canadá, as coisas tomam um rumo, digamos, excêntrico. Em Dawson City, território de Yukon, a pergunta que você vai ouvir no bar é: com dedão ou sem dedão? Sim, você ouviu certo. Existe um drink chamado Sour Toe Cocktail, que é servido com um dedão humano de verdade. Isso mesmo, um dedo do pé conservado. E não é só enfeite não. Ele vem mergulhado no seu copo de uísque ou até mesmo champanhe. Agora vem a regra de ouro. Para ganhar o certificado de corajoso, o dedo precisa tocar seus lábios. Essa tradição bizarra tem até um slogan. Você pode beber rápido, você pode beber devagar, mas os lábios têm que tocar o dedo do pé. E de onde surgiu essa ideia? Segundo a lenda, tudo começou nos anos 20, durante a Lei Seca, com 2 irmãos traficantes de rum, Louis e Otto Lincoln. Em uma nevasca, Louis congelou o pé direito. Para evitar gangrena, Otto cortou o dedo do pé do irmão com um machado e, como bons contrabandistas, decidiram preservar o dedo em álcool. Décadas depois, em 1973, um homem conhecido como Capitão Dick Stevenson encontrou o jarro com o dedo em uma cabana remota e teve uma ideia brilhante: criar o Sour Toe Cocktail Club, um clube exclusivo onde a única regra é tocar os lábios no dedo. Bizarro, não é mesmo? Mas a história não para por aí. Em 2013, um cliente ousado engoliu o dedo do pé de propósito. Ele foi expulso da cidade e, anos depois, voltou pedindo perdão. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, há pessoas que realmente doam seus dedões para manter a tradição viva. Dedos perdidos por congelamento ou outros acidentes acabam no estoque do bar. E tem mais.
Engolir o dedo agora custa caro. Quem fizer isso terá que desembolsar $2.500 canadenses. Então eu pergunto, você teria coragem de entrar para o clube e encarar o drink? Ou essa tradição é sinistra demais para o seu gosto? Já conta pra gente nos comentários. Número 3. O Canadá está em guerra. Achou a história do dedão bizarra? Então, segura essa. O Canadá está em guerra. Ou bem, talvez guerra seja um pouco exagerado. Digamos que é um conflito, mas do tipo que poderia ser resolvido em um churrasco entre amigos. Tudo começou na década de 1970, quando Canadá e Dinamarca entraram em uma disputa territorial pela minúscula ilha Hans. Pensa em uma ilhazinha deserta, perdida no meio do nada, bem perto do Polo Norte. Ela fica no Estreito de Nares, um pedacinho de oceano que liga o Atlântico Norte ao Ártico e separa o Canadá da Groenlândia. Aquele território dinamarquês gigante que sempre parece maior do que realmente é nos mapas. A ilha Hans tem só 3 km², ou seja, basicamente um pedaço de pedra cercado por gelo, sem habitantes, sem recursos naturais, sem nada que grite disputa internacional. Nem os inuites, que são nativos da região, que você talvez conheça como esquimó, se deram ao trabalho de morar lá. No máximo, usavam o lugar como ponto de caça. E ainda assim, Canadá e Dinamarca brigam por ela há décadas. Por quê? Porque a fronteira marítima entre os dois países corta bem no meio da ilhota. Em 1973, geólogos e hidrógrafos tentaram resolver o impasse, mas não chegaram a nenhum acordo. Desde então, os dois governos insistem que a ilha é sua. E sabe o que é mais engraçado? Essa guerra não tem tiros, bombas ou exércitos. As batalhas ali parecem mais um jogo de pique-bandeira. Sabe o que acontece? Quando as forças armadas de um país visitam a ilha, eles hasteiam a bandeira nacional para marcar território. Só que a bandeira não fica por muito tempo. Logo chega o time rival para tirar a bandeira anterior e colocar a sua. E não é só isso. Para dar um toque especial à disputa, os dinamarqueses deixam uma garrafa de schnapps, a bebida típica da Dinamarca, enquanto os canadenses retribuem com um Canadian Club, o clássico whisky canadense. Parece até piada, mas é real. Uma disputa de décadas e a única baixa aqui é a bebida consumida nas visitas. Número 4. A água mais antiga do mundo é canadense. Vamos falar de uma descoberta fascinante. A água mais antiga do mundo foi encontrada no Canadá. Isso aconteceu em uma mina chamada Kidd Creek, localizada em Timmins, no norte de Ontário. Lá, a quase 3 quilômetros de profundidade, cientistas encontraram uma piscina subterrânea cheia de minerais e história. E não é pouca coisa. Essa água tem impressionantes 2 bilhões de anos. Dá para imaginar? Estamos falando de algo que existia antes mesmo de muitas das formações geográficas que conhecemos hoje. E já que o assunto é água, como não falar das cataratas do Niágara? Lembra daquele episódio clássico do Pica-Pau descendo as quedas em um barril? Pois é, essas cachoeiras espetaculares, que ficam na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, são uma das maravilhas naturais mais famosas do mundo. Mas aqui vai o detalhe curioso. O lado canadense é onde as coisas realmente acontecem. A famosa Horseshoe Falls, no Canadá, recebe 90% de toda a água que flui pelas cataratas. Já as American Falls e Bridal Veil Falls, no lado dos Estados Unidos, ficam com apenas 10%. Se você quer uma vista grandiosa e talvez um banho gratuito, o lado canadense é a escolha certa. Número 5. O pé grande é protegido por lei. Agora vamos falar de algo que mistura folclore, mistério e leis inusitadas. Sabia que o pé grande, ou Sasquatch, é protegido por lei no Canadá? Nada de sair por aí caçando o bicho cabeludo, hein? A lenda do Sasquatch é uma das mais famosas do folclore canadense.
Ele é descrito como uma criatura enorme, mais de 3 metros de altura, com o corpo todo coberto de pelos e que vive nas florestas densas da região. A história desse ser misterioso é tão antiga que alguns acreditam que ela pode ter surgido a partir de encontros com um gorila ou urso gigante que já foi extinto. Curiosamente, o mito do Sasquatch não é exclusivo do Canadá. Nos Estados Unidos, ele é conhecido como Bigfoot. No Himalaia, temos os Yetis de pelos brancos. Na Austrália, falam dos Yowies. Na China, há o Yeren de cabeleira ruiva. E no Japão, os Ibagons, que além de tudo, são descritos como tendo um cheiro terrível. Dá para perceber que quase todo mundo tem sua versão do bicho peludo gigante. Agora, o fato curioso é que essa criatura é levada tão a sério que existem leis para protegê-la, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Número 6. Há diversos hotéis. Quando o assunto é escolher um hotel, conforto costuma ser prioridade, certo? Mas no Canadá, a hospedagem pode ir muito além disso. Lá, você encontra hotéis que oferecem experiências únicas, indo do luxo dos castelos à atmosfera sombria de prisões antigas. Começando pelo Banff Springs, o queridinho dos viajantes é simplesmente um hotel digno de conto de fadas. Construído em 1888, ele funciona em um castelo dentro do Parque Nacional de Banff. O melhor é que dá para fazer praticamente tudo sem sair de lá. São 11 restaurantes, 14 lojas, spa, piscinas e atividades como andar a cavalo, jogar golfe e tênis. É aquele tipo de lugar que te faz esquecer que o mundo lá fora existe. Uma experiência de puro luxo e conforto. Agora, se você gosta de aventuras mais sombrias, o Canadá também tem algo para você. O H.I. Ottawa Jail Hostel, em Ottawa. Este albergue inusitado já foi uma prisão chamada Carleton County Jail, que funcionou de 1862 até 1972. Por trás de suas paredes úmidas, escondem-se segredos e, dizem, fantasmas. A forca original ainda está lá, chocando e fascinando os visitantes. E sim, você pode passar a noite em uma cela, privada ou compartilhada. Sinceramente, entre o castelo e a prisão mal-assombrada, acho que vou ficar com o conforto das muralhas do Banff Springs. Número 7. Tilt Cove, a cidade amaldiçoada. E já que estamos falando de coisas assustadoras, lembra lá no início do vídeo quando mencionamos um vilarejo tão pequeno que mal aparece nos mapas? Um lugar quase esquecido onde jovens e crianças morriam cedo? Pois bem, chegou a hora de falar de Tilt Cove, um pedaço de terra cercado de mistérios e tragédias. Localizada na província de Newfoundland, na costa leste do Canadá, Tilt Cove é hoje um vilarejo quase fantasma, com apenas 4 habitantes. Pois é, só 4 pessoas vivem lá, guardando as memórias de um lugar que, no passado, era uma cidade mineradora cheia de vida. Mas esse passado foi marcado por sacrifícios que deixam cicatrizes até hoje. Tudo começou em 1857, quando Smith Mackay, explorando a região, encontrou Isaac Windsor, um pescador que usava pedras metálicas pesadas no barco. Mackay percebeu o valor do minério e, junto com Charles Fox Bennett, fundou a mineradora Union Mining Company em 1864. Essa parceria transformou Tilt Cove na primeira cidade mineradora de cobre de Newfoundland. No auge, o vilarejo fervilhava de vida, com trabalhadores vindos de todas as partes para explorar o valioso minério. Como de se esperar, a cidade cresceu rapidamente. Casas foram construídas ao redor da mina e a população inchou com a chegada de mineiros de regiões como a Cornualha, na Inglaterra, que eram especialistas em mineração de cobre. Com o tempo surgiram casas, comércios, escolas e serviços médicos, e foi assim que nasceu uma cidade. Mas, como em toda boa história, o brilho das riquezas logo deu lugar a desafios e declínio. Viver nesse lugar era tudo menos fácil.
especialmente para os trabalhadores das minas. As jornadas eram longas, os túneis eram apertados e mal ventilados, e as condições de trabalho eram brutais. As velas presas aos chapéus eram a única luz que tinham para enfrentar a escuridão. A extração de minério era feita à mão, com picaretas e ferramentas rudimentares, e todos, de homens a crianças, desempenhavam papéis importantes no processo. Sim, crianças, infelizmente essa pequena cidade mineradora não foi exceção à prática comum do século XIX, em que crianças trabalhavam lado a lado com adultos. Muitas delas eram responsáveis pelo chamado cobbing, quebrando pedras manualmente com martelos para separar o cobre do minério bruto. Era um trabalho repetitivo, exaustivo e perigoso. Além disso, algumas eram enviadas para explorar os túneis mais estreitos, pois seus corpos pequenos permitiam acessar áreas que os adultos não conseguiam alcançar. As condições eram tão extremas que a saúde dessas crianças e de todos os trabalhadores rapidamente se deteriorava. A exposição contínua à poeira tóxica e aos gases liberados durante a mineração levava ao desenvolvimento de doenças respiratórias graves, como a silicose. Além das condições de trabalho brutais, as minas eram um palco constante de riscos. Desmoronamentos, explosões, inundações e quedas de grandes alturas faziam parte da rotina. Cada dia no subsolo era uma batalha contra o inesperado, e muitas vezes o inesperado vencia. Um exemplo trágico disso é mencionado no livro Era uma Vez uma Mina, a história das minas, antes da Confederação na ilha de Newfoundland, de Wendy Martin. Em 1912, um deslizamento tirou a vida de Francis W. Williams, um dos gerentes da mina e uma figura respeitada na comunidade. Uma morte que foi um golpe profundo e abalou não apenas os trabalhadores, mas também suas famílias, que dependiam da estabilidade que ele representava. Número 8. A vida fora das minas. Mas os perigos não ficavam apenas no subsolo. Fora das minas, a vida em Tilt Cove também estava longe de ser fácil. Embora a cidade tivesse médicos, escolas e um pequeno comércio, o isolamento geográfico e o clima implacável tornavam tudo mais difícil. Alimentos e bens básicos eram escassos, e qualquer crise no mercado de cobre rapidamente se transformava em fome e pobreza para as famílias. Tudo em Tilt Cove girava em torno da mineração, e quando o cobre começava a faltar, as esperanças iam junto. O resultado disso pode ser visto até hoje no cemitério local, onde as lápides contam histórias de vidas interrompidas cedo demais, crianças, jovens e adultos que raramente passavam dos 30 anos. Número 9. O início do fim. A decadência de Tilt Cove não aconteceu de uma vez. Foi como um castelo de cartas desmoronando lentamente. Mackay e Bennett, os homens que um dia trouxeram prosperidade à cidade, acabaram entrando em conflito. E como você pode imaginar, quando o dinheiro começa a sumir, as alianças também desaparecem. Bennett, conhecido por ser impiedoso quando se tratava de negócios, tomou o controle da operação, mas isso só trouxe mais problemas. A exploração do depósito conhecido como East Mine foi um dos últimos esforços para manter a cidade de pé, mas o minério extraído ali tinha mais enxofre do que cobre. Isso tornava o trabalho mais caro e menos lucrativo. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, a construção de uma fundição local drenou os poucos recursos que restavam. Acidentes frequentes, ineficiências e custos exorbitantes transformaram o projeto em um desastre completo. Então, veio o golpe final. Em 1890, um incêndio devastador destruiu parte das instalações. A reconstrução foi cara e demorada, e, com os preços do cobre despencando no mercado global, Tilt Cove, que já estava respirando por aparelhos, não conseguiu se recuperar. Hoje é o que chamamos de um vilarejo fantasma. As poucas construções que restaram estão em ruínas, e o cemitério local
é o único testemunho silencioso de uma história cheia de sacrifícios. E aí, você teria coragem de visitar um lugar assim? Já conta pra gente nos comentários. Se você curte explorar regiões únicas e histórias que desafiam as fronteiras da geopolítica, continue nos acompanhando. Temos muito mais para desvendar juntos por esse nosso belo mundo. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.